times entrando em campo. Derby de Campinas. Torcida única, então só a macaca aqui. Lá atrás daquele gol seria a torcida do Guarani. Times em campo, Ponte do lado de cá, Guarani, verde e branco, lá no campo oposto. Vai começar o primeiro Ponte Guarani da história na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Confronto histórico, número 209 desse derby centenário.
gols do empate de sábado, chegou-se ao total de 546 gols, o que dá uma excelente média de 2,6 por partida. Só que a gente tem que dividir essa questão dos gols em épocas. Até os anos 60, 70, sempre saía muito mais gols nos jogos, o futebol era de uma outra forma, e de lá para cá, nesses 60 anos para cá, é mais complicado você ter placares de 4-3, 4-2, esse tipo de coisa, principalmente em se tratando de rivalidade. A maior goleada desse confronto, desse derby, aconteceu em 1960, quando o Guarani fez 6-0. Já a Ponte Preta, por uma oportunidade, fez 5-1, e o Guarani, por duas oportunidades, fez 5-2. Então, em termos de maiores goleadas, o Guarani tem uma vantagem sobre a Ponte Preta. Entretanto, placares de 4-0, 4-1 e 4-2, a Ponte Preta fez pelo menos 10. E uma outra coisa curiosa, o placar de 4-3 para um ou para outro aconteceu 8 vezes, né? Então, tratando de rivalidade, de derby, são muitos placares com muitos gols, né? 4-3 na história do derby. Empates 0-0, 1-1, 2-2 e somente um de 3-3. Mas também são 70 empates na história do derby, incluindo a última partida. A última vez que o derby teve com um dos times marcando pelo menos 4 gols foi em 2008, Ponte Preta 4-2. E em 2002, também Ponte Preta 4-2. E antes disso, o maior placar acima de 4 gols foi o 6-0 em 1960, que por coincidência foi o 100º jogo do confronto Ponte Preta e Guarani. E indo para a parte final desse nosso vídeo, vamos falar dos craques, os jogadores que fizeram história. Então, em primeiro lugar, vamos falar aí as gerações, algumas gerações, tanto de um quanto do outro. Então, vamos lá, Guarani campeão de 78, Neneca no gol, Edson Miranda na zaga, Zé Carlos, que jogou no Cruzeiro, Renato, que jogaria depois no São Paulo, Zenon, veio lá de Santa Catarina, Capitão Careca com 18 anos fazendo gol do título e Bozó. A Ponte Preta no final dos anos 70 tinha Carlos no gol, Odirley, Oscar, Juninho, Polozzi, Marco Aurélio, Dicá, Dadá Maravilha, Lúcio Bala, Ticão, Wilsinho, Tuta, Rui Rei e grandes partes desses jogadores que estiveram no Guarani da Ponte Preta, depois foram para São Paulo, para o Corinthians, Amaral foi para o Corinthians, Zenon também foi para o Corinthians, enfim, mas eram grandes jogadores que fizeram essa parte gloriosa do derby Ponte-Guarani. A partir dos anos 80, né, na Ponte Preta também tivemos Osmar Guarnielli, Alfinete, Jorge Mendonça, que já tinha jogado inclusive pelo Guarani, Vaguinho, que jogou pelo Corinthians, Paulo Egídio, Chicão, centroavante, Simval também, centroavante. O Guarani tinha Ricardo Rocha, Gilson Jader, Gil Baiano, aquele que jogou lá no Bragantino. No meio de campo, Wagner Mancini, virou técnico de futebol, Enágio, Paulo Isidoro, Marco Antônio Boadeiro, Tozin, Barbieri, João Paulo, Evair, né? Foi para o Palmeiras depois, esteve no Vasco também. E também Neto, ponta esquerda, hoje comentarista de programa esportivo, Rubens Feijão, Edmar, atacante que passou por diversos clubes brasileiros, Gerson, centroavante, que jogou também no Atlético Mineiro, no Internacional de Porto Alegre, Júlio César, que era zagueiro, depois foi jogar na França, jogou na Itália também, o goleiro Valdir Pérez, Copa de 82, né, jogou em São Paulo, já era veterano nessa época, meados dos anos 80. Enfim, anos 60 e anos 70, grande geração de jogadores do derby de Campinas. E foram tantos jogadores que agora vem aquela questão. E quais que jogaram em ambos? Então, goleiro Carlos jogou na Ponte, esteve no Guarani. Goleiro Jean jogou no Guarani, esteve na Ponte. Jair Pisserni, esse tem um detalhe interessante, que ele jogou tanto pela Ponte quanto pelo Guarani e foi treinador também da Ponte do Guarani.
grande craque Jorge Mendonça começou lá no Bangu, jogou pelo Náutico, pelo Palmeiras e jogou tanto para o Guarani quanto para o Ponte Preta. E mais 2 atacantes, o Lúcio Bala, que jogou lá na Ponte Preta, depois no Guarani, e o atacante Roger, centroavante, também jogou com as 2 camisas. Então, é isso aí. 209 partidas, Ponte Preta e Guarani, derby campineiro, rivalidade, o Guarani com a sua camisa verde e geralmente short branco, e a Ponte Preta nas cores branca e preto, a famosa tradicional faixa transversal na camisa. E aí, um detalhezinho para o final do vídeo. Como estivemos lá em Poços de Caldas, lá eu comprei essas 2 lembrancinhas que vocês vão ver aí no vídeo agora, para finalizar o vídeo aqui com chave de ouro, Ponte Preta e Guarani, rivalidade de Campinas, e esse é o nosso vídeo dessa semana. Obrigado, torcedor, até a próxima, vamos preparar aí outro vídeo ainda nos próximos dias. Aquele abraço, torcedor, curta o canal, fale aí com seus torcedores, com seus amigos da faculdade, do trabalho, do bate-papo aí no estádio, do bate-papo aí na esquina, no clube, e divulga aí o nosso canal. Aquele abraço, torcedor.